E aí galera, bem-vindos ao Tecno Hall, seu canal de notícias do mundo. Aqui você fica por dentro das últimas novidades, reviews e tendências do mundo. Quem surgiu primeiro, vírus ou bactérias? A origem da vida na Terra é um dos maiores mistérios científicos. Se fosse possível voltar no tempo, cerca de 4 bilhões de anos atrás, poderíamos testemunhar os primórdios da sopa primordial, onde moléculas complexas começaram a se formar e deram origem à vida. Vírus, bactérias ou outras formas de vida primitiva, o que será que encontraríamos? Embora viajar no tempo seja impossível, os cientistas buscam respostas observando vestígios no DNA, estudando micro-organismos modernos e explorando cenários teóricos de formação da vida. Outra possibilidade fascinante seria que em algum ponto do universo, civilizações avançadas pudessem observar a criação do sistema solar e fornecer pistas sobre nossa origem. Contudo, os limites da ciência nos confinam ao estudo do passado da Terra. O debate sobre quem surgiu primeiro, vírus ou bactérias, é mais do que uma curiosidade acadêmica. Ele é fundamental para entender como a vida se formou e evoluiu. Responder essa pergunta nos aproxima de compreender os mecanismos que moldaram a existência e a biodiversidade do nosso planeta. No início da formação da Terra, elementos químicos interagiam em condições extremas, formando moléculas complexas. Algumas dessas moléculas passaram a se organizar de forma sistemática, resultando em cadeias simples de RNA, ácido ribonucleico. O RNA é considerado uma das primeiras formas de material genético, capaz de catalisar reações e armazenar informações. Com o passar do tempo, o RNA deu origem ao DNA, ácido desoxirribonucleico, que possui uma estrutura mais estável. Essa transição marcou um ponto crucial na evolução da vida, pois permitiu a formação de células primitivas. Essas células, ainda sem núcleo definido, eram capazes de se replicar, perpetuando as informações contidas em seu DNA. Muitos cientistas acreditam que as bactérias foram as primeiras formas de vida a surgir. Elas são organismos unicelulares, capazes de realizar todas as funções vitais de forma autônoma, incluindo reprodução. Por outro lado, os vírus não são considerados seres vivos no sentido tradicional, pois dependem de um hospedeiro para se replicar. Os vírus, entretanto, possuem uma característica peculiar: carregam informações genéticas em cadeias de RNA ou DNA e são extremamente adaptáveis. Eles sequestram o mecanismo celular do hospedeiro para se multiplicar, o que levanta a questão: poderiam os vírus ter existido antes das bactérias, mas como entidades que aguardavam um ambiente propício? Algumas teorias sugerem que os vírus precederam as bactérias. Nessa visão, eles habitavam um ambiente primordial antes do surgimento das células vivas, influenciando o desenvolvimento das primeiras formas de vida. Quando as bactérias apareceram, os vírus aproveitaram essa nova estrutura para se replicar e proliferar. Por outro lado, uma hipótese oposta sugere que os vírus podem ter evoluído de células bacterianas primitivas, perdendo partes de sua estrutura ao longo do tempo e se transformando nas entidades simplificadas que conhecemos hoje. Essa ideia é sustentada pela descoberta de vírus gigantes, que possuem genomas complexos e características semelhantes às de organismos celulares. Pesquisas recentes ampliaram nosso conhecimento sobre a relação entre vírus e bactérias. Um estudo liderado por Christopher Bellas na Áustria encontrou mais de 30 mil tipos de vírus ocultos no DNA de micro-organismos em águas de um lago alpino. Esses vírus não aparentam causar doenças e podem até proteger seus hospedeiros contra infecções mais perigosas. Os pesquisadores descobriram que, em alguns casos, até 10% do DNA de um micróbio consistia em material genético viral. Essa integração viral, conhecida como elementos virais endógenos, EVS, pode ter um papel crucial na evolução dos organismos. Muitos EVS atuam como mecanismos antivírus naturais, protegendo as células hospedeiras contra ataques de vírus externos. Outra possibilidade é que vírus e bactérias tenham surgido de um ancestral comum. Nesse cenário, enquanto as bactérias evoluíram para organismos complexos e autossuficientes, os vírus seguiram um caminho diferente, simplificando-se até se tornarem entidades dependentes. Essa teoria ganha força com a descoberta de vírus mais complexos, que poderiam representar formas intermediárias de evolução. Apesar dos avanços científicos, responder quem surgiu primeiro continua sendo um desafio. Vírus e bactérias sofrem mutações com tanta frequência que suas árvores genealógicas acabam se perdendo ao longo do tempo. A ausência de fósseis microbiológicos também dificulta a reconstrução de suas origens. Entretanto, essa investigação não é apenas uma curiosidade.
Entender os primórdios da vida pode nos ajudar a combater epidemias e a explorar possíveis formas de vida em outros planetas. Além disso, estudar como vírus e bactérias interagem pode revelar insights importantes sobre saúde humana e ecossistemas. Embora muitas vezes associados a doenças, vírus e bactérias desempenham papéis essenciais na regulação de sistemas biológicos. No corpo humano, esses micro-organismos contribuem para a digestão, a imunidade e o equilíbrio de microbiomas. Compreender sua evolução não é apenas uma questão acadêmica, mas também uma ferramenta prática para enfrentar desafios globais, como pandemias e mudanças climáticas. Além disso, olhar para o passado da Terra pode fornecer pistas sobre o que procurar em outros mundos, ampliando nossa compreensão do universo. Embora ainda não tenhamos uma resposta definitiva sobre quem surgiu primeiro, sabemos que ambos desempenharam papéis fundamentais na criação da vida como a conhecemos. Seja na Terra ou além, esses organismos continuam a nos ensinar sobre os mistérios da existência. Gostou do conteúdo? Então se inscreva, deixa o like, comenta, compartilha e fique por dentro dos outros conteúdos aqui no Tecno Hall.